Paz, meus amados, tudo bem? Estamos aqui, vamos gravar mais uma aula. E agora a gente vai falar sobre, lembrando, né, que nós estamos falando sobre as faculdades do espírito. Nós estamos aí, dá para dizer que é um treinamento, né, sobre a vida espiritual e o desenvolver o seu espírito. Nós precisamos entender o seguinte: quando a gente está desenvolvendo essa caminhada espiritual, nós temos que ter consciência que o espírito humano, né, que Deus soprou em nós, que colocou em nós, é como uma criança quando nasce. A criança quando nasce, ela tem a boca definida, mas ela não sabe falar. Ela tem os olhos definidos, mas ela tem pouca visibilidade, muito pouco. Tudo é preto e branco. Conforme ela vai crescendo, vai desenvolvendo as cores, tudo isso, né? A forma de falar, os ouvidos, né? Então no espírito é a mesma coisa. A gente, quando começa a ter uma caminhada no espírito, a gente precisa nos exercitar, né? A criança tem pernas, mas ela não sabe andar. Então conforme primeiro ela vai começar a se arrastar no chão, depois ela vai gatinhar, depois ela vai caminhar se segurando, ela vai começar a sentir confiança para poder se levantar e sair caminhando. A mesma coisa acontece na vida espiritual. O Espírito Santo, ele vai nos ajudando a treinar essas faculdades a ponto delas desenvolverem e nós conseguimos andar no Espírito com maturidade, com clareza, com confiança, com ousadia, com intrepidez, ok? Então, nós precisamos ter a consciência que nós precisamos exercitar as faculdades espirituais, os dons. Ninguém nasce sabendo pregar. Aprende-se a pregar pregando. Ninguém nasce sabendo orar, ou adorar, ou cantar, ou profetizar. Nós precisamos desenvolver, exercitar os dons para que eles fiquem afiados, né? Para que eles sejam precisos. E no meio dessa jornada a gente vai ter percalços, vai ter erros, vai ter frustrações, vai ter desânimo, vai ter tudo isso. Às vezes a gente muitas vezes as coisas não vão acontecer como a gente quer. Muitas vezes a gente vai acabar profetizando coisas que de repente não são tão certas, tão precisas, né? E muitas vezes vai acontecer da gente pegar uma palavra e nos enrolar, acabar não saindo nada, né? Mas nem por isso a gente tem que parar ou desanimar. A gente tem que buscar todos os dias crescer, desenvolver, se afiar, né? Por isso eu falo para comprar livros, mergulhar nas escrituras, ler a palavra, ler várias traduções, porque isso vai nos afiando, né? E também permitir ser exortado, ser lapidado por alguém mais velho, por alguém que já está na jornada, por alguém que já passou, já cresceu, já passou pela prova, já passou por esses momentos, né? Então isso vai nos ajudando a desenvolver, a exercitar essas faculdades, ok? Na aula passada nós falamos da consciência do Espírito e nessa aula nós vamos falar da comunhão, a ferramenta poderosíssima que é a comunhão, né? O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 47, está falando de uma comunhão profunda com Deus, no espírito, né? Lucas está escrevendo as palavras de Jesus, né? Meu espírito exulta em Deus, exulta, transborda de alegria em Deus, o meu Salvador, né? O que se une-nos ao Senhor é um só espírito com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, ele diz o seguinte: mas o que se ajunta com o Senhor, né? Indica, né? Essa palavra se ajunta está indicando uma união mais íntima possível, simbolizada pela união sexual do marido cristão e sua esposa.
Está falando de um relacionamento, de intimidade, aonde se torna um, aonde duas partes se tornam um. Deus, ele entra dentro do homem, né? E tem uma comunhão íntima, profunda, intimidade. A comunhão que nós estamos falando aqui é uma intimidade profunda com Deus, a ponto de o Espírito Santo ser um conosco, no mesmo Espírito. A palavra diz que aquele que se ajunta com o Senhor, ele se torna um. É o mesmo Espírito, né? Reflete a mesma união com Cristo, embora num sentido espiritual, como tem um marido e sua esposa no sentido físico. A mesmo nível de intimidade que o casal tem, né? Que no momento da intimidade eles se tornam um, partes do homem é transferido para a esposa e a parte da esposa é transferido para o marido. A mesma coisa acontece quando a gente está em comunhão profunda com Deus, através do Espírito Santo. Nós nos tornamos um com o Senhor, nos ajuntamos ao Senhor e o Senhor se torna um conosco. É aquilo que Jesus disse: eu sou um com o Pai e o Pai é um comigo. Aquele que é um comigo é um com o Pai e o Pai está nele, assim como eu estou em vós. Então é uma comunhão, é uma troca, é uma transferência de DNA, de poder, de unção, de autoridade, né? De identidade, de certeza, de fé, através da comunhão. A comunhão, ela acende em nós o amor por Deus, o amor pela palavra, o amor pela adoração, o amor pela presença. Então a comunhão é uma ferramenta muito poderosa que nos leva a viver mais perto, mais íntimo do Senhor, e também nos leva a entender o que o Senhor deseja, né? Aprender a ouvir a voz do Senhor nesse lugar de comunhão, ok? Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito, né? Não existe uma comunhão com Deus na carne. Não existe, porque a comunhão começa no Espírito. É no Espírito que nós começamos a nos relacionar com o Pai, com Deus, a ponto de, com certeza, refletir no corpo, no físico, no sistema que a gente vive. A comunhão, né, vai sim refletir as nossas atitudes, a nossa vida, vai gerar mais fé, vai gerar mais certeza, vai gerar empoderamento, vai gerar autoridade, mas tudo começa no lugar secreto, no lugar de comunhão, né? Comum, né, cara? Se torna comum. A palavra comunhão vem da palavra comum, é uma coisa que se faz todos os dias. Assim como o marido tem uma comunhão com a esposa, né? Aquele que ama a sua esposa tem comunhão com ela todos os dias. Assim nós também devemos ter comunhão com Deus todos os dias. A Bíblia diz que Deus passava todos os dias na viração do dia para estar com Adão, para ter comunhão com Adão, conversar, trocar ideia, né? Trocar momentos aonde eles conversavam. Acredito que Deus perguntava para Adão como estava a situação dos animais, como estavam os nomes, trocavam ideia, né? Então acho que isso é poderoso, a parte da comunhão, né? A Bíblia diz que Deus ordena a bênção aonde há unidade, aonde há comunhão. Deus ordena a bênção aonde tem comunhão, aonde há um comum acordo, aonde há uma aliança, aonde há um comprometimento. Comunhão fala de comprometimento, de compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho um comprometimento com a minha casa, eu tenho um comprometimento com Deus, com a sua obra, com a sua igreja, e através disso a bênção de Deus está sendo derramada sobre a minha vida, está sendo liberada sobre a minha vida. Quando eu tenho comunhão, eu me torno comum.
Tudo que eu estou fazendo vai se tornando comum do meu dia a dia, né? Então, a comunhão é uma ferramenta poderosíssima para nós poder acessar regiões celestiais, lugares eternos, lugares em Deus, ok? A palavra diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A palavra diz que a comunhão com Deus nos acende à intimidade. Por quê? Os segredos de Deus serão revelados na comunhão, serão revelados na intimidade, serão revelados sobre aqueles que temem ao Senhor, que amam o Senhor, que respeitam aquilo que Deus ama, sua igreja, seus filhos, seus irmãos, sua palavra, seus princípios, sua doutrina, seus mandamentos. Aqueles que amam a sua palavra têm intimidade com Deus, Deus revelará os seus segredos. Então isso é poderoso, meus amados. Deus não é percebido pelos nossos pensamentos, nem sentimentos e intenções, porque isso é alma, né? Pelos nossos pensamentos está falando da mente, sentimentos e intenções está falando do nível da alma. A comunhão com Deus, a vida no Espírito com o Senhor, uma intimidade profunda, nos leva a perceber, vai nos aguçando. Nós percebemos quando o Senhor chega no ambiente, quando o Senhor vem, quando é Ele que está falando, quando é Ele que está movendo, porque nós se tornamos íntimos. Nós conseguimos perceber o perfume, o cheiro da glória de Deus, o perfume da presença, o incenso está subindo e está trazendo a presença, porque o Senhor se agradou da nossa comunhão, se agradou daquilo que nós estamos gerando nesse lugar de intimidade, de busca, né? Tem momentos que Deus fala para Isaías: eu não estou mais me agradando das suas reuniões solenes, os cultos, porque esse povo, o meu povo, me adora com os lábios, mas o coração está longe. Está falando de uma comunhão que não existe. É a mesma coisa o marido e a mulher, que passam o tempo todo longe um do outro e chegam no momento de ter intimidade. Não há intimidade porque não se conhecem, não estão juntos, não trocam ideia, não conversam, não há sentimento, não há uma relação, não há um envolvimento, não há um comprometimento, não há um compromisso um com o outro. Então a intimidade é fraca. Não tem como. E com Deus é a mesma coisa. A gente quer que Deus faça algumas coisas por nós, mas nós não nos envolvemos, não temos compromisso, nem comunhão com Ele, não estamos participando, não somos um com o Senhor, nós não estamos honrando o que Deus honra, nós não estamos amando aquilo que Deus ama, nós não estamos servindo aquilo que Deus deseja que nós servimos, nós não estamos desenvolvendo aquilo que Deus deseja que nós desenvolva. Nós não nos envolvemos com a noiva, com a igreja do Senhor, e nós queremos que Deus se envolva com alguma coisa na nossa vida pessoal. Não há intimidade, meus irmãos, não há intimidade, não há compromisso, por isso o relacionamento é fraco e a intimidade não existe, ok? Então isso é importante a gente entender. É importante, o nosso espírito que nos unimos, é no nosso espírito que nos unimos ao Senhor e mantemos comunhão com Ele. Então é no espírito, é uma vida de busca, de secreto, de profundidade, de ouvir o Senhor, de falar e ouvir, de se relacionar, de buscar na palavra. Uma vida, todos os dias um relacionamento, todos os dias tomar um chimarrão com o Senhor, trocar ideia, ouvir o Senhor, ser exortado, ser ensinado, ok? Tudo que Deus faz, Ele o faz partir do nosso espírito, sempre de dentro para fora. Olha que poderoso. Sempre o que Deus vai trabalhar em nós, Ele vai trabalhar partindo daquilo que já existe dentro de nós. Ele vai partir daqui de dentro.
ele vai mover aqui dentro. Ele vai sair daqui de dentro para fora, ele vai transformar aqui dentro, através da comunhão, ele vai ajustar a nossa casa, vai colocar tudo em ordem, né? Porque isso serve o secreto. Para isso serve os momentos de comunhão, de intimidade, aonde Deus, através do Espírito Santo, vai começar a limpar aquilo que está ruim, o orgulho, a avareza, a ganância, a mentira, né? A preguiça, tudo isso que é ruim, que vai definhando, vai gerando um cheiro ruim dentro de nós, ele vai removendo, ele vai limpando e colocando em ordem, e daqui de dentro vai partir para fora, ele vai tocar pessoas a partir desse lugar, ele vai curar pessoas através desse lugar, ele vai começar a trazer ordem, alinhamento, ele vai começar a trazer poder e unção através desse lugar, desse altar que muitas vezes está quebrado, está cheio de cinza, não tem mais fogo, né? Não tem mais paixão, não tem mais vontade de estar com ele. Então ele começa a gerar isso dentro de nós, para que a gente possa ser, através da nossa vida, tocar pessoas. Ok? Então sempre é de dentro para fora, com Deus, né? Essa é uma maneira bem prática de sabermos o que vem de Deus e o que vem do inimigo, do diabo. O diabo sempre começa a agir de fora, pelo corpo, tentando agir na nossa alma. Deus, por sua vez, age de dentro para fora. Lembra quando Jesus falou para os fariseus, né? Que eles eram como sepulcro cariado, porque por fora era bonito, era louvável, andavam bem arrumados, faziam orações nas praças, gritavam aos quatro ventos que eles davam os dízimos, faziam orações, ajudavam as viúvas, e enfim. Mas dentro deles estava podre. Por quê? Eles não estavam praticando a palavra como ela era. Eles gritavam aos quatro ventos, eles oravam nas praças, mas eles não conseguiam esticar a mão para o necessitado. Eles não conseguiam ajudar aqueles que precisavam. Eles colocavam julgos muito pesados sobre as pessoas. Eles faziam das pessoas escravos das próprias doutrinas que eles criaram. A própria palavra diz que Jesus falando para eles o seguinte, que eles andavam milhas e milhas, atravessavam com navios, mares, para fazer um discípulo. E quando ganhavam ele, faziam dele 2 vezes mais filho do diabo do que eles mesmos. Por quê? Porque colocavam julgos pesados. Faziam para eles uma medida e para outras pessoas uma medida muito maior. Ou seja, nós cobramos pessoas de fazer coisas que nem nós mesmos fazemos. Nós colocamos um jugo sobre pessoas que nem nós conseguimos. Então, o que Jesus está falando? Que o diabo sempre trabalha na aparência de piedade, na aparência de santidade, na aparência de homem de Deus, de homem de oração. Ah, eu sou um cara que oro, eu sou um cara que jejuo, mas na verdade não é. Na verdade a prática é ruim. A Bíblia diz que quando nós estamos em jejum, devemos até lavar o rosto para não passar isso para as pessoas. Que as pessoas não fiquem compadecidas, sentindo pena de nós. Porque não é aparência. Nós não devemos viver de aparência, irmãos. Nós devemos viver de um relacionamento, de uma comunhão profunda com o Senhor através do Espírito Santo, que nos transforma, que nos lapida, que nos muda. Muda o nosso jeito de falar, muda o nosso jeito de olhar, muda o nosso jeito de julgar as pessoas, né? Muda o nosso jeito de deixar de ser arrogante, soberbo, presunçoso, colocar julgos sobre pessoas, colocar julgos sobre nossas esposas, sobre os nossos filhos, né? A comunhão com Deus vai nos colocar no lugar do nosso próximo. Eu vou fazer por ele o que querem que faça por mim. Eu vou semear na vida de alguém aquilo que eu queria colher. Quando eu for fazer algo por alguém, eu não vou dar o resto, eu vou dar o melhor. Porque isso é o que a comunhão com Deus, no secreto, vai gerar em você. Uma vida
no Espírito Santo, uma comunhão com o Senhor. Vai te levar a olhar para o teu próximo como você gostaria que Deus olhasse para você, fazer por ele o que Deus está fazendo por você, ok? Então isso é importante. Sempre que formos adorar a Deus, devemos nos voltar para o coração, pois é nele que percebemos o nosso espírito. Não procure exercitar a mente na hora da adoração, exercite o espírito através do coração, né? Por isso que a adoração com cânticos em línguas é mais eficiente, pois a nossa mente fica infrutífera e podemos exercitar o espírito livremente, ok? Quando o fogo vier queimando o coração, absorva-o completamente. Quando vier como um rio transbordante, beba-o completamente. A comunhão é sempre percebida no coração, ou seja, acende, né? Quando a gente está com o Senhor, naquele momento de intimidade, de comunhão, quando o Espírito Santo vem aquela presença, aquela brisa, aquela unção, acende dentro de nós, ou um fogo que queima, que nós começamos a ficar impulsionados, ou nós parece que somos envolvidos num rio, torrentes de água, e nós devemos saber como agir. Quando o fogo vier queimando, deixa queimar, absorva esse fogo que queima, que purifica, que santifica. Mas quando ele vier como uma água torrencial, beba, sacie sua sede, ok? Porque a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor, é o que nos leva a caminhar com Deus, caminhar com o Espírito, é o que nos leva a ser satisfeito, que nos leva a ser pleno, que nos leva a amar o Senhor, que nos leva a buscar o Senhor cada dia mais. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos.